Formação do time. Bom, qual é o processo, quais são os procedimentos, qual a política que você tem aí na sua organização de contratação do seu time? Ou você é aquela pessoa desesperada que já fez como eu na vida também, que você recebe uma verba, você recebe aprovação, e aí você não tem a paciência e nem a disciplina de seguir os processos corretos de ter um processo seletivo. Eu já fiz muito isso no passado, hoje eu não faço mais, bem no comecinho, errei muito. E a gente precisa ter noção e seguir muito como mundo empresarial nesse aspecto de gestão, gente. A gente está trabalhando muito esse aspecto agora de gestão de pessoas, gestão de uma forma geral, e é importante que a organização também faça parte desse processo de gestão de pessoas, cuidado, mas pensando muito mais agora na questão de processo seletivo. Se não sabe fazer, não é responsável você, o gestor, para fazer isso. Pede alguém, pede uma pessoa da área, pede ajuda, de repente para sua contabilidade, enfim, para um advogado, para um psicólogo de preferência, formado na área, um assistente social, enfim, alguém da área de humanas para dar um suporte para você. Pesquisa na internet. Chama a gente do Dicas aqui também para a gente dar alguma orientação, norte para você nesse aspecto. E a gente pode ajudar você nisso. Por quê? Porque lembra-se que nós falamos nos vídeos anteriores? Se a gente captar recursos, mas não tiver as pessoas certas para executar o trabalho, o projeto, as atividades, a gente vai ficar dando voltas e voltas e a gente vai fazer o quê? Nós vamos ter um fluxo de desligamento muito grande dentro do time. Isso acaba prejudicando o andamento do projeto, o andamento do programa, e isso desgasta todo o time, essa é a grande verdade. Então, que tipo de política que você tem aí na sua organização para a formação do seu time, da sua equipe? Como que isso funciona? Você segue sim um processo seletivo, você verifica a vaga, estuda sobre a vaga, vê a descrição da vaga, faz a descrição da vaga. Isso está lúcido, né, e nítido para quem vai ler, o profissional, né, da área, se é especializado ou não, se é um cargo mais técnico, se é um cargo operacional, que sejam, todos têm que ser bem detalhados e específicos. Isso está claro? Isso está bem objetivo? Porque se não acontecer, já é o primeiro erro que a gente comete. Que aí a gente vai ter um erro de interpretação. Interpretação, leitura, enfim, aí já é uma problemática. No segundo momento, depois que a gente faz o processo de descrição da vaga, é a divulgação dela, né? Então, quanto tempo a gente tem para divulgar essa vaga, né? Então, se você está desesperado procurando um profissional, em uma semana não adianta que você não vai correr atrás desse profissional. Tem que ter um tempo mínimo para você divulgar. No mínimo 30 dias, mas que seja mais tempo, entendeu? Para que você consiga se organizar, né? Para você consiga preparar um processo seletivo bem bacana. Então, no mínimo isso, no mínimo 30 dias divulgando, e a gente às vezes fica desesperada, né? Mandando no WhatsApp, perguntando para todo mundo, porque a gente tem prazo e está sendo cobrado também. É outro erro que a gente comete. Então, pensa nisso, nessa questão aí da elaboração da vaga, da divulgação da vaga, da entrevista, como que faz isso, né? Como é que faz essa triagem? Vão vir vários currículos, separar os currículos, como que a gente vai analisar currículo? Às vezes a gente não tem habilidade de ler currículo. Pede ajuda para quem tem, pede ajuda para alguém da área de RH, pede ajuda para alguém da área de gestão. Tem tanto estagiário aí que precisa aprender. E na hora de fazer entrevista também, gente. A hora de fazer a entrevista é muito interessante, porque às vezes a gente está num desespero tão grande que em entrevista a gente precisa ouvir o candidato. E na maioria das vezes a gente quer falar. Então deixa o candidato, deixa a candidata falar, deixa ele contar a sua história, deixa ele contar a sua trajetória. É bom para a gente ouvir, para a gente conhecer, saber mais. E depois sim, a gente vai falar sobre a vaga, vai falar sobre a associação, sobre a organização, sobre o projeto, enfim. Porque nós estamos subentendendo também que do lado de lá, o candidato já fez a sua pesquisa também, que isso também precisa acontecer. Qualquer pessoa que vai fazer uma entrevista antes precisa pesquisar sobre a empresa, para saber se faz sentido, se está dentro da proposta, se ela se identifica ou não, enfim. Precisa ter essa prévia, pelo menos, né? Então, é importante isso também na hora da entrevista. E não tenha pressa, tá? Às vezes a gente faz uma entrevista de 5, 10 minutos e fala, não está contratada. Não é assim.
é aquela coisa, para contratar é uma maravilha. Depois que não deu certo, dependendo do regime que fosse, principalmente se for CLT, a gente tem um BO para a vida, né? Tanto para quem contratou, quanto para quem foi contratado também. Está no desespero querer contratar, conseguir um emprego e vai lá e quer aceitar já a primeira proposta. Enfim, tudo tem que ser analisado. Então, observe isso. Existem contratações também que é PJ, existem forma de atuação que é autônoma, enfim. Tudo isso é analisado. Tudo isso é analisado na hora de contratação e avaliação se vai querer ou não. Feito isso, gente, feito isso, formando o seu time, a gente precisa trabalhar a questão da formação do nosso time. Porque aí a gente fala, bom, tá contratado, começa amanhã, já pega o funcionário, pega o prestador de serviço, já joga lá no meio do campo, joga no meio da atividade e fala, ó, tchau, tchau, se vira. E aí isso não pode acontecer. Bom, mas é assunto para um outro vídeo que a gente conversa depois, tá bom? Tchau, tchau.